Quando um termo usado pela ciência passa a ser utilizado pela população, é normal que aconteça, às vezes, alguma confusão. No campo da psiquiatria, isso também é fato. Por exemplo, alguns profissionais da área costumam, inclusive alguns que já vieram aqui a Band News FM, chamar a atenção que hoje em dia, alguns preferem dizer que fulano está deprimido, em vez de dizer que está triste. E, por exemplo, algumas vezes, quando dois coleguinhas brigam na escola, a gente tem se acostumado, inclusive, a dizer que é bullying. Não se bate mais no coleguinha, é bullying. Hoje a gente vai falar de um desses termos que tem caído na moda e que tem sido usado para definir aquelas pessoas que antes a gente dizia que eram de lua. Vamos falar sobre transtorno bipolar, como identificar, o que vem a ser, como lidar com pessoas que possuem esse problema. A nossa conversa é com o médico psiquiatra, psicanalista, diretor clínico do Espaço Holos, Luiz Fernando Pedroso. Bem-vindo à Frequência Baiana. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, Renato. O prazer é todo nosso, doutor. O que de fato é o transtorno bipolar? É aquilo que a gente antes chamava de maníaco-depressão? É, exatamente. É uma doença antiga, já você tem descrição dessas manifestações nos gregos antigos, sempre foi conhecida ao longo da humanidade, mas ela, ao longo da história, ela vai tendo entendimentos diferentes, muda de nome, muda às vezes de concepção, mas apesar disso a gente está discutindo a mesma coisa. Às vezes a gente tem que mudar os nomes para continuar tendo assunto para conversar, mas a doença isso para a gente antiga. Inclusive é ótimo, tá né? Agora, diagnóstico, né? Todo mundo fica muito preocupado porque acaba com esse modismo que o Renato falou na abertura sobre todo mundo acha que você acaba te diagnosticando como transtorno bipolar a depender de alguma situação, então isso acaba confundindo um pouco a cabeça de tanto quem é vítima ou quem pode ser vítima ou das outras pessoas, como definir, como elencar aí esses possíveis sintomas. Olha, depende da gravidade. Você pode chamar de transtorno bipolar a estrito senso a doença na sua manifestação mais plena, mais grave, que é conhecida antigamente o transtorno maníaco-depressivo, onde a pessoa tem crises alternadas de euforia, ou seja, o sujeito sem motivo aparente, ele começa a ficar muito alegre, extremamente autoconfiante, feliz, extasiado. Então ele começa a funcionar ele perde o medo, é como se os problemas não existissem. Então esse estado de euforia, ele é confundido com um estado de felicidade. E a pessoa começa, portanto, por esse excesso de autoconfiança e ausência do medo, a tomar atitudes de risco, atitudes temerárias. Então gasta sem preocupação com os fundos, corre demais porque se acha capaz de voar, né? E, enfim... Um pensamento positivo, ele quer namorar todas as mulheres, ou se forem as mulheres, quer namorar todos os homens, porque não suporta o tédio de uma vida normal, rotineira. Então ele quer uma adrenalina a todo instante e por aí vai. Ou a depender da orientação sexual também pode querer todos os homens ou todas as exatamente, mulheres, né? Exatamente. Quer dizer, a doença não discrimina, né? Sexo nem ideologia. E o outro polo disso é a depressão. É quando é o oposto. O sujeito, ele deixa de se sentir o maioral e ele passa a se sentir inferior, infeliz, incapaz. A vida perde o sentido. Ele tem uma sensação interna de esvaziamento. Ele fica literalmente com a alma quebrada. E daí ele não vê solução para nada, ele começa a não querer mais viver, a pensar em suicídio e, se não for interrompido, ele comete o suicídio e morre. Essa é uma doença que mata, essa é uma coisa, no seu estado grave a gente não pode minimizar esse aspecto. Se essa doença for diagnosticada, não sei se é possível diagnosticar, no caso, uma criança pode ser diagnosticada como tendo transtorno bipolar? Ah, sim, isso... E faz alguma diferença no tratamento? Claro, faz muita diferença. Quer dizer, existe a doença, às vezes, não é a mais frequente é na adolescência, adulto jovem, entre os 20 e 30 anos, menos frequente já na terceira idade e na infância. Mas você tem muitos casos de manifestação precoce
E se não for diagnosticado, a criança vai tendo prejuízo, perde escola, não consegue ter concentração para estudar, ou se ela tiver predominantemente a forma depressiva, ela se retrai, ela vive infeliz, e tudo isso faz com que caia o rendimento. Então a identificação e o tratamento precoce é fundamental até para que não venha a haver transtornos até de personalidade futuramente e que viabilize a vida da criança. Agora, doutor Luiz, podemos também ter pessoas que simplesmente mudam de humor. Nos casos das mulheres, por exemplo, no período da TPM, tem também pessoas que explodem por algum motivo, aquele chamado pavio curto, ou seja, como identificar e ter o cuidado para identificar essas questões também que podem acontecer, para necessariamente não rotular a pessoa como bipolar e que ela está sofrendo um transtorno de bipolaridade. Aí a gente pode, você está falando, por exemplo, há um transtorno de humor, a coisa da TPM, por exemplo, por variações, mudanças de hormônio, a mulher muda de humor em alguns períodos, e isso pode se confundir sim com a doença bipolar, se a gente for pensar ela de uma forma mais ampla, de uma forma não estrita, não estrito senso. Ou seja, são as distimias, não é? Então, pessoas que têm uma pequena herança da doença, tem pequenas manifestações da doença, manifestações frustras, manifestações sutis, manifestações às vezes que você não pode nem caracterizar como uma doença, um transtorno, mas apenas como um traço de temperamento da pessoa, são as chamadas distimias. Isso às vezes é só um tipo de temperamento e que não requer necessariamente nenhum tipo de tratamento, mas alguns temperamentos a gente identifica como aparentado com a doença bipolar, como tendo ali uma genética comum. Hoje a gente fala sobre o transtorno bipolar aqui no Frequência Baiana. Estamos conversando com o médico psiquiatra e psicanalista, diretor clínico do Espaço Olus, Luiz Fernando Pedroso. Doutor, costuma-se associar o transtorno ao uso de drogas. Essa vinculação tem fundamento? Tem, sim. 70-80% dos dependentes químicos, quando a gente vai examinar, vê algum tipo de distimia, algum tipo de transtorno de humor associado, né? A dependência química, ela não acontece por acaso, ela não pega qualquer pessoa que experimenta droga, ela pega um grupo específico de pessoas que têm uma fragilidade particular, e muitas vezes essa fragilidade pode ser uma alteração de humor. Na verdade, qualquer droga, ela vai pegar e gerar o quadro de dependência num número muito pequeno de usuários, né? Agora, a dependência, quando gerada, é gravíssima. Para a pessoa saber que tem transtorno de bipolaridade, que tem esse transtorno, faz alguma diferença no tratamento? Faz alguma diferença, inclusive, quando ela tem uma crise, ela se dá conta, pô, eu estou no quadro eufórico e eu tenho bipolaridade, isso é do meu quadro, isso faz diferença? Sim, isso faz toda a diferença, na verdade. Quer dizer, além do tratamento médico, do tratamento farmacológico, biológico, né? Falo biológico porque pode ser farmacológico e de eletroestimulação. Hoje a gente usa também a estimulação magnética transcraniana, usa-se o próprio eletrochoque e muito, né? Então você tem os tratamentos biológicos, mas você tem os tratamentos psicológicos, e um dos pontos chaves da abordagem psicológica é a psicoeducação, é a conscientização do doente de que ele é portador dessa doença, dele e da família, dele e dos que convivem com ele, e dos sintomas, e que ele tem que aprender a identificar e tomar as providências sem precisar de ajuda de ninguém. Quando a pessoa ela aceita isso, ela assume a doença, ela sabe se cuidar, ela evolui muito bem, com muitas chances de sucesso na vida. Quando ela não aceita, quando ela é resistente, aí ela vai caminhando para uma tragédia. E existe alguma causa, alguma explicação para o desencadeamento desse quadro de bipolaridade? Existe algum indício que vocês estudem que possa explicar um pouco como é que acontece um quadro como esse, como uma pessoa chega num quadro como esse? Sim, a gente sabe que isso é genético, é uma herança familiar, né? Isso contraria muitos mitos sociológicos, né? De que a doença mental é fruto da sociedade injusta, luta de classes, etc, etc, é fruto da miséria social e tudo mais. Na verdade, a gente sabe que a doença mental, principalmente a doença mental não tratada, ela é fator gerador da miséria social.
É o que a gente vê, por exemplo, hoje com as cracolândias, que nada mais são do que doentes mentais abandonados na rua, sem tratamento, sem nenhum tipo de intervenção terapêutica. Sempre é genético em todos os casos? Ou... Assim, você tem a predisposição genética, ela é fundamental, né? E quando se fala em hereditariedade, em genética, você não está falando em destino, você está falando em probabilidade. Quem tem predisposição, ou seja, quem tem a predisposição tem mais chance de desencadear a doença, pode desencadear numa forma mais grave ou numa forma moderada ou moderadíssima. Como eu disse, pode ser uma doença grave ou pode ser só uma característica de temperamento. E você pode ter fatores estressores, né, como desencadeantes, não é? Mas assim, a doença, para se manifestar, ela não precisa de fator desencadeante. A pessoa pode ter uma crise de alegria, uma crise de profunda tristeza, sem nenhum fator estressor, sem nenhum fator desencadeante. Outras pessoas já precisam desse reforço, não é? Então há uma relação entre a genética e o fator estressor social. Há recomendação para que a pessoa que é portadora dessa característica fale abertamente sobre isso, por exemplo, no ambiente de trabalho ou, sei lá, na faculdade, deixe as pessoas cientes, ou encontra-se aí a possibilidade de que ela seja estigmatizada? Existe algum tipo de receita nesse caso? Olha, quanto mais você fala sobre um assunto, menos ele é tabu, menos ele gera estigmatização, menos ele vira preconceito, mais ele passa a ser parte da vida normal de todos nós. Até porque, como, né, diz o nosso poeta maior, o Caetano, que de perto ninguém é normal, todos nós temos uma hereditariedade para uma coisa, todos nós herdamos temperamentos, características, uns mais fortes, outras mais tênues, todos temos nossos momentos de desequilíbrio, uns são mais calmos, outros são mais irascíveis, uns mais explosivos, uns mais introspectivos, e cada um tem que administrar o temperamento que tem, as limitações que tem e às vezes os transtornos que tem. Então isso é administrável, desde que a pessoa seja responsável. Então o problema não é só a doença, não é só a gravidade da doença, é a pessoa onde a doença se instala. Isso faz toda a diferença. Numa pessoa responsável, educada, inteligente, culta, a doença evolui de uma forma. Numa pessoa sem responsabilidade, a doença evolui de outra forma. O senhor coloca aí, da forma como o senhor coloca, a impressão que me passa, pelo menos, é que não caberia, ou pelo menos em alguns casos, não caberia que uma pessoa cometa um determinado ato e que a gente pense, mas ela é bipolar. Em outras palavras, ela não tem responsabilidade sobre o que está fazendo. Depende. Se a pessoa estiver numa crise franca e aguda, ela fica completamente incapaz de responder pelos seus atos, né? Uma crise pequena, ela pode ser responsabilizada. Ela pode ser responsabilizada, por exemplo, se ela está lúcida, porque fora da crise o bipolar é uma pessoa normal, e se fora da crise ela resolve interromper o tratamento, não se tratar, e amanhã ou depois ela tem uma crise. É igualzinho a alguém que resolve beber, dirigir e produzir um desastre. Agora, tem alguma responsabilidade, sim. Com relação ao tratamento, rapidamente, é uma pessoa que precisa estar sempre medicada para viver uma vida normal? A depender da gravidade da doença, sim. Ela precisa estar sempre medicada, sobretudo para ela tentar prevenir as crises, né? Porque as crises costumam ser recorrentes, cíclicas, pessoas que têm crises de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, de ano em ano, ou de 6 em 6 meses, a depender do ritmo biológico, e aí ela precisa tentar uma prevenção. Hoje a gente fala sobre o transtorno bipolar com o médico psiquiatra e psicanalista, diretor clínico do Hospital Oloso, Luiz Fernando Pedroso. Doutor, é possível manter uma relação afetiva saudável com uma pessoa que tem o transtorno bipolar? Aí a gente fala com a namorada da pessoa que tem transtorno bipolar, o namorado, mãe, filho, irmão, amigo, colega de trabalho. É possível manter essa relação? Sim, claro. Quer dizer, a grande maioria das pessoas que têm o transtorno, elas evoluem de uma forma, tem uma evolução benigna. São pessoas que, mesmo que tenha uma crise grave, conseguem se recuperar plenamente da crise e reorganizar a sua vida. É claro que a convivência com pessoas de temperamento forte, de temperamento instável, de temperamentos cíclicos que oscilam, não é uma convivência pacífica, não é uma convivência simples, né? Mas é uma convivência bastante administrável. Só não é administrável se a pessoa não se tratar.
não aceitar que tem a doença e não buscar a ajuda profissional. Para a gente encerrar, doutor, tem uma pergunta de um ouvinte, ele escreve aqui com o final de telefone 1929 e pergunta: quem tem predisposição para a doença pode tomar alguma ação preventiva? Não. Até porque você ter a predisposição não quer dizer que você vai desenvolver a doença, né? Então, você pode ter, a gente pode avaliar pela sua genética que você tem aquela predisposição, mas como eu disse mais cedo, genética não é destino. Você pode ter boa predisposição e a vida inteira nunca desenvolver nem ter nenhum sintoma da doença. Mas, então, o que você pode é perceber o início da doença, na medida em que quando você percebe alterações em você ou nas pessoas que lhe são próximas, ou quando você ouve mensagens das pessoas da sua intimidade, do seu convívio próximo, de que você ou está nervoso demais ou não está muito bem, etc. Aí a pessoa também não vai fazer o diagnóstico, ela tem que buscar ajuda especializada, né? Só o profissional treinado para isso é que vai ter condições de fazer o diagnóstico. Eu quis que o nome do espaço rimasse com Pedroso, eu falei Oloso, é espaço Olos. Exatamente, de holístico. Eu quis rimar, eu quis fazer uma poesia aí. Como se o erro não fosse meu. Nós conversamos aqui com o Dr. Luiz Fernando Pedroso, ele que é médico psiquiatra, psicanalista, diretor clínico do Espaço Olos, conversando aqui com a gente sobre o transtorno bipolar. Muito obrigado pela ajuda aqui aos ouvintes da Band News, que inclusive tiveram participação aqui pelo SMS, pelo Twitter. A gente volta a falar desse assunto provavelmente em breve aqui na programação da Band News FM. Eu que agradeço a vocês, Felipe, Patrícia, Renato, foi um prazer estar aqui com vocês e aos seus ouvintes pela paciência. Agora 6h45.